Bem, depois do que eu avisei, né, que o pastor Raik não está, o pastor André não está, e sobrou para mim, né? Meus irmãos, mas é um prazer e ao mesmo tempo é um temor de estar aqui falando para os irmãos e não estar ali, que é mais fácil para mim. Mas, meus irmãos, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Qual o momento, pensa aí, qual o momento que você sentiu que você tinha uma oportunidade e você perdeu essa oportunidade? Em algum momento da sua vida você tinha uma oportunidade, você tinha que tomar uma decisão e naquele momento você perdeu uma oportunidade. Você também pode pensar naquela oportunidade que você teve nas suas mãos e você não deixou ela passar e você pegou aquela oportunidade. Eu posso dizer, alguns irmãos já sabem da minha história, mas antes de nós chegarmos aqui em Belém, eu tinha uma oportunidade nas mãos. O meu chefe disse para mim, numa sexta-feira às 5 horas da tarde, Cláudio, eu vou lhe transferir, você pode escolher a cidade que você vai morar. Eu te ofereço Curitiba, Belo Horizonte e Belém. Qual delas você quer? Naquele momento, eu falei para ele, olha, eu preciso conversar com a minha esposa. E na segunda-feira conversamos. Eu perdi a oportunidade de escolher, porque na segunda-feira ele disse, olha, já um outro colega já ficou com Curitiba, o outro também já ficou com Belo Horizonte, sobrou Belém para você. Eu perdi a oportunidade de escolher. É claro que Deus tinha um plano na minha vida, de estar aqui com os irmãos, não é? Mas é aquele momento da decisão que você deixou passar e tudo mudou na sua vida. Oportunidade é uma coisa que você não deve perder. Você deve tomar uma decisão. Você não pode desperdiçar. Uma oportunidade que você perde pode significar uma mudança completamente da sua vida. É um emprego, é uma mudança, e tudo pode ser alterado dali para frente. Não é? Hoje de manhã o pastor Raik falou alguma coisa sobre isso, né? Que tem aquele momento da decisão, e dependendo da decisão que você toma, você vai seguir um rumo para a direita ou para a esquerda. Mas nós não sabemos o que temos pela frente, às vezes ficamos acuados e não tomamos a decisão. Mas hoje nós vamos observar 3 oportunidades que não foram perdidas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é atribuído a Lucas por uma série de argumentos, e entre eles é que o Evangelho, de certa forma, é um livro emendado no livro de Atos, que também é atribuído a Lucas. E os dois são para o mesmo destinatário, que é Teófilo. Se os irmãos olharem aí em Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4, vocês vão ver aí o início do Evangelho. Lucas dá algumas informações aqui importantes. Diz assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, nota-se aqui que Lucas não era uma testemunha ocular, mas ele recolheu tudo o que aqueles servos, aquelas testemunhas oculares falavam de Jesus, e ele mesmo investigou para arrumar tudo num evangelho e enviar para Teófilo. Teófilo, possivelmente era era uma pessoa de um grau elevado, era uma pessoa, um cidadão romano,
era uma pessoa que era um novo convertido e, mesmo sendo ensinado pelas Escrituras acerca de Jesus, tinham algumas dúvidas. E o Evangelho de Lucas, obviamente, não foi somente para Teófilo, mas todas aquelas pessoas que estavam na mesma situação de Teófilo encontravam no Evangelho de Lucas a certeza das coisas que tinham acontecido. E o Evangelho é uma compilação do Evangelho de Marcos, né? O pastor Raik já falou isso quando está expondo o livro de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, Mateus vem depois e Lucas vem como terceiro. E ele pega a espinha central de Marcos, algumas coisas de Mateus e tudo aquilo que como ele colocou aqui, ele investigou e foi colocando alguns detalhes que não tem no Evangelho de Mateus e nem de Marcos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nós vamos ver pela primeira vez o termo salvação. No Evangelho de Lucas, pela primeira vez, Jesus é apresentado como o Salvador nos Evangelhos. Mateus não apresenta Jesus como Salvador. Marcos não apresenta Jesus como Salvador. João vai aparecer também, mas João vem depois de Lucas. As camadas da sociedade da época também tiveram uma atenção especial de Lucas. Alguns acreditam que Lucas, por ser médico, ser gentio, era de uma classe também social mais alta, desejava mostrar como o ministério de Jesus alcançava a todos. Quer seja rico ou pobre, judeu, gentio, fariseu ou publicano, nobre ou mendigo, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que nós só encontramos no Evangelho de Lucas. Então vamos ver, meus irmãos, a primeira oportunidade imperdível que nós separamos para hoje aqui está em Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Eu leio na versão NVI. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, essa é a segunda citação de mulheres em Lucas, cujos nomes são citados e que se tornaram seguidoras de Jesus. A primeira delas está em Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. Se os irmãos voltarem um pouquinho, vocês vão ver em Lucas capítulo 8, o início do capítulo 8, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, esse é o segundo relato de Lucas. Lucas também deu ênfase para a participação das mulheres no ministério de Jesus. E notem, meus irmãos, que Jesus está numa viagem. Ele ia passando pelos povoados e vilarejos ao redor de Jerusalém, que era o seu destino final, onde ele completaria a sua missão. Esse povoado que nós vimos no capítulo 10, que é a primeira oportunidade que nós vamos estudar hoje, é Betânia.
Esse primeiro povoado é Betânia. A casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus sempre que passava por Betânia, ele se hospedava na casa deles. Curiosamente, Lucas não cita Lázaro nesse momento. A citação de Lucas é como Marta sendo a anfitriã. Marta era uma mulher especial, hospitaleira, que não perdeu a oportunidade de servir com a sua hospedagem ao Mestre. Seu desejo de receber Jesus, em a forma como ela queria receber Jesus, contrasta com a dos samaritanos, que não queriam receber Jesus. Se vocês olharem no capítulo 9, que é o capítulo exatamente anterior a esse, Jesus iria passar por um local onde havia os samaritanos e mandou que alguns discípulos fossem preparar lugar. Diz assim, a partir do verso 51, Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Então, assim como os samaritanos não quiseram receber Jesus, pelo contrário, Marta estava pronta para receber Jesus. A primeira mensagem que eu tenho para você nessa noite é que se Cristo bater a sua porta, deixe-o entrar em sua casa, em sua vida, na sua família. Apocalipse 3:10 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos imaginar essa cena. Jesus está entrando em Betânia, uma certa multidão vem ao redor dele. Jesus e os discípulos chegam, Marta vai e oferece a sua casa a Jesus, e entram na casa de Marta e Maria, pelo menos 13 homens. Jesus e os discípulos. E mais quem estava seguindo Jesus. Note que a gente viu no texto anterior que algumas mulheres também o seguiam com os discípulos. Então é bastante gente, né? Imagina você na sua casa receber um monte de gente, e em especial Jesus. Observe que quando eles chegam, né, qual era o costume? Eles tinham que se lavar, né? A gente já ouviu, né, às vezes na escola bíblica dominical, né, que tinha que se lavar os pés, porque eram todos empoeirados. Era todo um ritual para você receber uma pessoa na sua casa. Então tudo aquilo dava um certo trabalho. Então não é simplesmente Jesus chegou, Maria sentou aos pés de Jesus e Marta foi fazer a comida. Não, imagina que aconteceu várias coisas. Jesus não estava passando pela casa de Marta, Jesus estava se hospedando na casa de Marta. Jesus ia passar um bom tempo ali. O texto, né, mostra que Jesus ia, né, aconteceu que indo eles no caminho, né, uma certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Nota-se que Maria tomou um lugar tradicional de discípulo. Ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir e aprender. Esse termo, aos pés de, era relacionado com aprendizado. Era uma situação de que o discípulo tinha com seu mestre. Nós vamos ver em Atos, lá no capítulo 22, que Paulo
ele anuncia que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, essa expressão de aos pés está relacionada com o senhorio, de reconhecimento do senhorio, o reconhecimento de que ele é o mestre e que eu estou aqui para ouvi-lo e aprender. Notem bem uma coisa, normalmente os rabinos daquela época, os mestres daquela época não permitiam que as mulheres fizessem isso nos dias de Jesus. Mas Maria se submeteu ao Senhor Jesus estando ali aos seus pés. É comum nós ouvirmos falar de Marta como a irmã errada, a irmã má, e Maria a irmã certa, a irmã boa. Mas se nós olharmos a tradução Almeida revisada e corrigida, sugere algo interessante. A versão Almeida revisada e corrigida diz que Maria assentou-se também aos pés de Jesus. Então o texto sugere como se Marta também chegou a sentar-se aos pés de Jesus. Eu creio que Jesus não chegou sem avisar. Quando nós lemos o texto anterior dos samaritanos, nós vimos que Jesus mandou mensageiros à frente, que iam preparando o lugar. Então, eu acredito que esses mesmos mensageiros também chegaram a Betânia primeiro. E deve ter dito, Marta, o mestre está chegando. E Marta já começou a preparar as coisas. Maria também. Vocês acham que Maria, ela era preguiçosa? Ou Maria também não ajudava a sua irmã Marta nos afazeres de casa? É muito provável que Jesus, quando envia os seus mensageiros, ele também está dando o aviso para Marta preparar o lugar para ele e os seus discípulos. Então eu posso crer que em algum momento, Marta, com Maria, estava aos pés de Jesus. Essa era uma oportunidade imperdível naquele dia. Jesus estava chegando na casa delas. Também posso crer que Marta não reclamou com Jesus da forma como muitos pensam. Ó Senhor, eu sou a escrava e a bonitinha vai ficar aí sentada lhe ouvindo, Senhor. Se nós observarmos o contexto e o texto, a forma como Jesus responde a Marta, me sugere que Marta estava preocupada com os deveres de casa, mas também estava preocupada em deixar de ouvi-lo. Se Marta tivesse somente reclamado ao Senhor Jesus da forma como muitos pensam que Marta foi grosseira ao dizer com Jesus, certamente a resposta de Jesus seria dura. Porque todas as vezes que alguém falava para Jesus com certa rudeza nas suas palavras, Jesus também respondia à altura. Respondia fortemente, respondia com palavras duras. Mas não é isso que nós vemos no texto. Então nós podemos imaginar que Marta chegou e falou, mestre, será que a Maria não pode me ajudar? E em vez de me deixar sozinha para fazer as coisas? E como é que Jesus fala? Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas. Ela escolheu a melhor parte, essa parte não vai ser tirada. Maria não era uma mulher que não fazia nada. Com certeza, Maria é a mesma que em outra ocasião ungiu os pés de Jesus e secou com os seus cabelos. Certamente, Maria ajudava Marta quando necessário, só que a oportunidade era imperdível. A questão aqui não é o que devemos fazer ou deixar de fazer,
As duas coisas eram necessárias. Nós tínhamos hóspedes em casa e nós precisávamos organizar a casa, coordenar as coisas como deveriam acontecer. Ia chegar a hora do almoço, como é que ia ser? O mestre ia ter fome. Eu imagino que Pedro, com seu jeito, deve ter falado: Marta, quando é que sai o almoço? Mas a questão aqui era: qual é a prioridade? As prioridades eram diferentes. E a segunda mensagem que eu trago para você essa noite é que não deixe a sua vida ativa consumir a sua vida de adorador. Às vezes nós temos tantas coisas para fazer que são necessárias, são justas, mas elas consomem o nosso tempo que nós poderíamos estar ali nos deleitando com a palavra do Senhor, que nós poderíamos estar fazendo a nossa devocional, que nós poderíamos estar aos pés do Salvador. Às vezes perguntamos um ao outro: como está a sua relação com o Senhor? Como você está? E às vezes temos a resposta: sabe, com todas essas atividades intensas, eu não tenho tido muito tempo, eu não posso nem ir à igreja mais, eu nem tenho disposição mais para tal coisa, é muita coisa para fazer, o meu trabalho é muito, muito difícil, me consome demais, eu não estou nem mais passando a noite dormindo, mas eu passo a noite em claro, por causa dessas coisas. Nós podemos, sim, meus irmãos, em Cristo, ter um pouquinho de Marta e Maria, mas nós precisamos que as coisas sejam reconciliadas e equilibradas, fazendo o que é necessário, mas fazendo principalmente o que mais importa, que é estar com Jesus e aprender dele. Essa oportunidade era imperdível, Maria não queria perder. E eu acredito também que Marta não queria perder. Vamos então na segunda oportunidade imperdível. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, a partir do verso 35. Diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Respondeu: Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. O propósito primário de Lucas, ao incluir esse incidente em sua narrativa, parece ter sido mostrar que Deus, por meio de Jesus, pode dar atenção àqueles que humildemente clamam a Ele por misericórdia. Somente Lucas menciona nesse episódio que o barulho da multidão passando levou o cego a perguntar o que estava acontecendo. Imagina você, fecha os olhos e procura ouvir tudo o que está acontecendo ao seu redor. Faz esse teste agora. Fecha o olho e tenta ouvir tudo o que está acontecendo ao seu redor. Pois é, assim um cego estaria aqui.
tentando ouvir o que está ao seu redor. Porque ele não enxerga. Então ele tem que ouvir o que está ao seu redor. Nós íamos escutar o barulho do ar-condicionado. E quando ele ouve aquele barulho da multidão, era uma coisa meio que anormal. E é natural, até para nós que enxergamos, quando ouvimos um barulho desse, nós perguntamos, o que é que está acontecendo? E aí disseram para ele que era Jesus que estava passando. Quem era este homem? Quem era esse mendigo, esse cego? Diz a Bíblia que o seu nome era Bartimeu. Bartimeu significava filho de Timeu. Bar, que significa filho, e Timeu, o nome do pai. Então o nome Bartimeu era o nome dele. Ele era cego, ele era mendigo. Imagina, meus irmãos, que ele estava entre as trevas, porque não enxergava. Estava entregue à miséria, porque ele estava largado. E ele vivia de esmola na beira da estrada, dependendo totalmente da benevolência dos outros. Um cego que não sabe para onde vai, um mendigo que não tem para onde ir. Imagina que se você não enxerga nada, você está ali na beira da estrada, você ouve os passos de quem se aproxima e joga uma moedinha. E você ouve os passos daquela pessoa indo embora. Além de cego, além de mendigo, ele não tem valor nenhum. Naquela sociedade, ele não tem dignidade. Ele não é valorizado por ninguém, ele é um desprezado, ele é esquecido. Ninguém lhe dirige atenção. Será que é só naquela época? Ou até nós, nessa época? Essa era a situação de um homem que estava prestes a se encontrar com Cristo. Esse homem, diante da oportunidade que lhe é oferecida, ele toma a decisão de não perdê-la. Então ele busca por Jesus, e de que forma? Gritando. Era a única forma que ele tinha. Que a voz dele fosse superior ao barulho daquela multidão. A palavra de Deus diz, mas o cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi, era um título messiânico que expressava muito bem a fé em Jesus como o Messias de Israel. Mas as Escrituras deixam claro que os judeus, naquela época, eles nutriam expectativas com relação ao Messias, um pouquinho diferente do que realmente ele era. Eles tinham certeza de que o Messias seria um homem. Os judeus tinham certeza disso. Eles tinham certeza que o Messias não seria um anjo, mas também não seria Deus. Seria simplesmente um homem. E esse homem não seria um homem qualquer, ele seria filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Eles aguardavam um herdeiro de Davi. Só que esse herdeiro estabeleceria um reino eterno. Eles esperavam que o Messias seria um homem com uma tremenda autoridade e influência que iria assumir o poder. Esse assumir o poder significava destronar os romanos, eliminar todos os inimigos de Israel e cumprir todas aquelas promessas feitas a Abraão, a Davi, os profetas, e assim ele traria salvação plena a Israel. É interessante, meus irmãos, que até os discípulos, eles nutriam tal expectativa, mesmo Jesus tendo morrido e ressuscitado. Se você abrir aí em Atos capítulo 1, verso 6, Atos capítulo 1, verso 6, o mesmo autor, Lucas, ele relata aqui. Então, era o momento da ascensão de Jesus.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? É interessante como isso estava no sangue dos judeus. Mas no relato em Mateus 22, 42, Jesus pergunta: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Jesus direcionou essas palavras aos fariseus e aos escribas e ao povo que estava ao redor. E a resposta deles era: filho de Davi. Todos entendiam e esperavam um Messias dessa linhagem real. Interessante que, naquele momento, Jesus não estava enfatizando a si mesmo. Ele estava simplesmente perguntando: como é que vocês enxergam o Messias? De quem ele é filho? Até nesse momento, Jesus não falava que ele era o Messias. A resposta foi: de Davi. A compreensão deles era até aí. Outra coisa interessante era saber que para os judeus, a cura de um cego só seria possível com a vinda do Messias. Em todo o Velho Testamento não há curas de cegos, porém há promessas de cura de cegos. Cegos iriam ver com a chegada do Messias. Por isso, quando Jesus curava um cego, os fariseus não queriam acreditar que ele realmente tinha sido curado. Porque se os fariseus admitissem que o cego foi curado por Jesus, automaticamente os fariseus estavam admitindo que Jesus era o Messias. Mas de fato, Jesus era o próprio Deus encarnado. O cego clamou por misericórdia sem reivindicar qualquer mérito. Ele não tinha nada a perder. Mas a sua insistência refletia a sua crença de que Jesus poderia ajudar ele, e a sua esperança era de que Jesus iria ajudá-lo. Somente a oposição, aquelas pessoas: olha, ei, fica quieto aí, rapaz, você está atrapalhando o mestre. Isso não foi só uma vez, né? Os irmãos vão encontrar vários episódios em que pessoas queriam chegar próximo de Jesus, queriam tocar Jesus, mas tinha sempre alguém: ei, meu amigo, você está atrapalhando, você está empurrando, chega para lá. Somente essa oposição tornou mais forte o grito dele. Afinal, era a oportunidade da vida dele. Era imperdível. Jesus, evidentemente, fez a sua pergunta para obter a resposta do cego, demonstrando a sua fé, porque Jesus já sabia a resposta. Ele sabia o que o homem queria. Bartimeu tinha uma consciência profunda na frente de quem ele se encontrava, de que alguém que é mais do que um homem, que opera mais do que milagres, ele entende que está diante do próprio Filho de Deus, diante do Messias tão esperado por Israel, diante do Salvador do mundo. Jesus atende a sua fé e cura esse homem. Notem que no versículo 43 de Lucas 18, as respostas para a cura foi o seguinte: imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O homem começou a seguir Jesus e glorificando a Deus. Da mesma forma, a reação de todas aquelas pessoas que estavam ali olhando, seguindo a Jesus, foi a de louvar a Deus. Somente Lucas registra essa glorificação e louvor a Deus como ocorreu. A terceira mensagem para você nessa noite é que se Jesus estiver passando por a sua vida, não deixe de clamar pela salvação da sua vida.
mesmo que outros digam para não fazê-lo. Mesmo que os seus amigos digam, isso não é verdade. Isso é coisa de bobo. Deixa esse Jesus passar. Não deixe, meus irmãos, se Jesus está passando pela sua vida, clame ao Senhor pela sua salvação. Vamos na última oportunidade imperdível. Jesus foi condenado à cruz junto com 2 malfeitores. E na pior condenação romana. Abra sua Bíblia em Lucas 23, a partir do verso 39. A pior condenação romana era a crucificação. Isso mostra que mesmo Jesus sendo inocente, estava ali com 2 dos piores malfeitores, porque essa era a pena principal, a maior pena que tinha naquela época. Assim é que ocorre a última oportunidade na vida de um homem. Lucas 23, a partir do verso 39, diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este é um outro incidente que você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. Essa parte da crucificação só tem no Evangelho de Lucas. Se você pegar Marcos ou Mateus, quando chegar nessa parte vai pular. Essa parte aqui só Lucas registra. As atitudes dos 2 criminosos sendo crucificados com Jesus representam 2 atitudes que levam ou à condenação ou à salvação. O incidente também é um outro testemunho da própria inocência de Jesus. O representa como Salvador, mesmo ele estando ali morrendo na cruz. O primeiro criminoso, ladrão, juntou-se à zombaria dos outros ao redor da cruz. Não era só ele que falava isso, mas ele se juntou àqueles outros que falavam a mesma coisa, insinuando que Jesus era incapaz para salvar a si mesmo, quanto mais aos seus companheiros que estavam sofrendo ali naquele momento. Ele estava amargamente sarcástico em relação a Jesus. Seu abuso era total blasfêmia. A blasfêmia é essencialmente ímpia e irreverente. Ela é uma calúnia. Obviamente, esse homem não acreditou que Jesus era o Messias. Lucas pode ter pretendido isso por uma ação do criminoso para ser um aviso a todos aqueles que recebessem o Evangelho para não fazerem a mesma coisa, recusando-se a levar as informações de Jesus a sério, que poderia constituir blasfêmia contra ele. Quando os 2 malfeitores foram pendurados ao lado do Senhor, um não era melhor do que o outro. Os 2 estavam na mesma sentença. Os 2 tinham feito atos que mereciam aquilo. Mas somente a graça de Deus na cruz pode transformar instantaneamente uma vida de pecado em uma atitude de fé e de confissão de um deles. O ladrão arrependido começou a ver a justiça de sua própria punição em contraste com o caráter sem pecado de Cristo. Evidentemente, esse homem já havia ouvido falar de Jesus, sobre o seu reino, porque ele via em Jesus a divindade de Cristo. Ele via um Cristo vivo após a sepultura, após a cruz. Ele vislumbrava um reino além da cruz, com Jesus como seu rei vindouro.
Nota que esse ladrão, ele tinha certeza de que havia uma vida após. E ele queria estar com Cristo nessa vida. Ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele, portanto, viu a blasfêmia do seu companheiro e como digno de julgamento divino sobre um julgamento humano. Ele admitiu a sua própria culpa. Ele não tentou se desculpar dos seus atos. Ele foi mais longe ainda. Ele defendeu a inocência de Jesus. Seu pedido para Jesus que ele se lembrasse dele era um chamado para a salvação. Ele não reivindicou nada que merecesse a misericórdia de Jesus, mas simplesmente ele pediu graça. Apesar da sua culpa, ele precisava de graça. Seu apelo antecipava que Jesus viveria, ressuscitaria dos mortos. Seu apelo antecipava que Jesus voltaria. O segundo criminoso é uma pessoa que contrasta nitidamente com as pessoas que estavam clamando a Jesus para salvar a si mesmo. Alguns viriam Jesus ressuscitar dos mortos e não acreditariam. Vocês vão ver que depois Jesus ressuscita, mas nem todos creem nisso. Mas o ladrão, vendo Jesus sendo morto, acreditava. O criminoso arrependido é a última pessoa que se volta para Jesus e pede por misericórdia, por graça, enquanto Jesus está vivo. Observe que Jesus prometeu ao ladrão que ele iria para o paraíso simplesmente por causa da sua fé nele. Esse é um dos exemplos mais claros das Escrituras de que a salvação não é nenhuma recompensa por algo que nós possamos fazer ou merecer, mas é um dom de Deus, é a dádiva de Deus, é um presente de Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz. A quarta mensagem para você nessa noite é que ainda há tempo para a salvação em Cristo. Você precisa clamar por sua graça e hoje já estará caminhando com Cristo. Os dois criminosos tiveram a mesma oportunidade. Eles estavam no mesmo momento. Só que um perdeu a oportunidade, enquanto o outro mudou seu destino completamente. E aí eu concluo, meus irmãos, perguntando a você, qual é a oportunidade hoje que você precisa tomar uma decisão? Pode ser que hoje a oportunidade que está na tua frente é a de Marta e Maria, de receber Jesus na sua casa e decidir a partir de hoje estar sempre aos pés dele, aprendendo dele, ouvindo dele. Pode ser que a sua oportunidade seja a do cego. O cego não conseguia enxergar, ele tinha uma dificuldade, algo que impedia ele de ter uma vida normal. Mas Jesus estava passando e ele clama por Jesus, por salvação, por cura. A vida daquele homem mudou completamente. Imagina se você não enxerga e de repente você começa a ver. Depois, de repente, você começa a saber para onde você vai, que caminho você vai seguir. Pode ser que a tua oportunidade seja a mesma do ladrão da cruz. É óbvio. Pode ser que você não, claro, você não matou ninguém, você não roubou ninguém, mas você pode achar que o que você já fez não tem perdão.
O que eu já fiz na vida é muita coisa. Não há perdão para mim. A minha sentença é a morte. A minha sentença é a cruz. Mas eu quero dizer para você que se essa é a oportunidade que está na tua frente, faça como o ladrão arrependido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Somente eu lhe peço a sua graça. Nós vamos cantar agora. E enquanto nós cantamos, se você tem alguma oportunidade, pode ser essas 3 ou pode não ser nenhuma dessas, pode ser qualquer outra, em que você precisa tomar uma decisão, você vem à frente, enquanto nós estamos cantando. Toda oportunidade que chega à nossa frente, se a gente não fizer nada, já é uma decisão que tomamos. Se a gente deixá-la passar, já é uma decisão que tomamos. O ladrão da cruz, ele tinha certeza que ia morrer naquele dia. O cego não sabia se ia morrer naquele dia, mas ele tinha certeza que aquela era, talvez seja a última oportunidade que ele tinha de se enxergar. Marta e Maria depois recebeu Jesus mais vezes e aprendeu muito com Jesus, até que Lázaro morreu e foi ressuscitado. Mas uma oportunidade que passa na nossa vida
ou a gente pega, ou a gente larga. Se você, nessa noite, teve alguma oportunidade que passou pela sua vida, não deixe ela passar. Não deixe ela passar. Que você possa ter uma noite tranquila com o Senhor Jesus. Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, pelo Marcão aqui na frente. Está tomando uma decisão contigo, Senhor. Não está deixando a oportunidade passar. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor, ó Deus, possa cuidar dos seus planos. Que o Senhor possa andar com Ele, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor dê uma noite tranquila de paz para Ele. Que todos nós, ó Deus, ao sairmos da Tua casa, tenhamos o Teu cuidado, a Tua proteção até os nossos lares. E tenhamos uma semana abençoada com o Senhor. Todos nós, ó Deus, tenhamos o desejo de Te servir como Marta, de aprender aos Seus pés como Maria, ó Deus, e clamar ao Senhor quando necessitarmos, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos estar com o Senhor, querer estar com o Senhor, assim como o ladrão da cruz. E, ó Deus, receber a Tua promessa para nós. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarei andando contigo, Senhor. Abençoe, ó Deus, a todos aqueles que, de alguma forma, estão tomando uma decisão, Pai. Que seja a decisão acertada ao lado do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Vamos orar aqui mais uma vez. Nós temos aqui, ó, do Senhor, a Cléia e a Lídia, que também estão tomando uma decisão ao seu lado. Que estão também, ó Deus, não deixando passar a oportunidade. Que o Senhor, Deus, abençoe elas. Que o Senhor preencha o coração delas. Que o Senhor traga salvação, paz para elas. E que elas sejam, ó Deus, seguidoras do Senhor. Que, ó Deus, onde elas estiverem, elas possam fazer como cego. Glorificar e louvar ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor fez na vida delas. Que o Senhor também as abençoe. Em nome de Jesus. Amém.